Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã nós estaremos trazendo uma aula sobre a lição de número 12. Hoje é dia 22 de junho de 2025 e o título da lição de hoje é Do Julgamento à Ressurreição. O texto áureo nos diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João, capítulo 19, versículo 30. A verdade prática nos diz o seguinte: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 19, versículos 17, 18, 28, 29 e 30, e capítulo 20, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos proceder a esta leitura. Amém? E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no sopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Capítulo 20, versículos 6 ao 10. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor nesta manhã venha nos dirigir na ministração da Tua Palavra, para que assim, Deus, sejamos edificados, Senhor, e através da Tua Palavra, Senhor, a nossa fé e também a nossa esperança venha a se fortalecer mais e mais diante da Tua presença. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, a lição de hoje vão abordar três momentos na vida de Cristo, nos últimos dias de Cristo na sua vida terrena aqui na terra. O primeiro é a prisão e condenação de Jesus. O segundo é a sua crucificação, morte e sepultamento. E o terceiro é a sua gloriosa ressurreição. Então, quais são os objetivos da lição de hoje? A lição de hoje tem como objetivos, primeiro, descrever o texto da prisão e condenação de Jesus. Segundo,
explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E terceiro, incentivar os alunos a celebrar a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado. Então, que maravilha que nós possamos, nesta manhã, estar desfrutando de uma palavra como essa. Porque é bom que se diga que para o cristianismo, para os cristãos, de um modo geral, toda a sua fé está firmada, não necessariamente nos dogmas, nenhum dogma em que exige da gente determinado comportamento. O dogma que nós seguimos é um dogma que surge da vida de Jesus, da vinda de Cristo aqui na terra, dos seus ensinamentos aos eventos que giraram em torno da vida de Cristo aqui na terra. Que maravilha! Então a gente tem aí esta explicação com relação ao que a lição desta manhã está nos trazendo. É importante que tanto a compreensão da ressurreição de Cristo, como também a sua prisão, bem como o seu sacrifício, o que ele sofreu, mesmo que tenha sido injustamente, Deus utilizou deste meio para aceitar o sacrifício de Cristo, para que assim, através do sacrifício de Cristo, toda a criação pudesse ser redimida, restaurada. Esta é a verdade. Então, devemos entender que o sacrifício de Cristo, ele enriquece a nossa gratidão e dedicação a Deus. Que maravilha! Quando nós percebemos, dentro da abordagem pedagógica dessa manhã, sobre a vida de Cristo e o que representa o seu sofrimento e a sua ressurreição, isso vai repercutir no nosso cotidiano. Pode ter certeza disso. Ninguém continua sendo a mesma pessoa depois de contemplar a experiência que os discípulos também contemplaram. E a gente percebe que um episódio é diferente do outro. Os discípulos eram uma pessoa antes da morte e ressurreição de Cristo. E depois da morte e ressurreição de Cristo, como também as aparições que Cristo fez a eles ao longo de mais ou menos 40 dias, durante 4 domingos, a gente vê que isso mudou o comportamento dos discípulos. Os discípulos que antigamente eram fujões, passaram a ser o quê? Pessoas destemidas. Pregavam a palavra mesmo sabendo que a ameaça de morte era constante e diária contra aqueles que anunciavam que Jesus Cristo ressuscitou. E nós vemos aí no livro de Atos que os discípulos sofreram bastante, mas eles não arredaram o pé, eles não recuaram, porque eles acreditaram naquilo que eles viram, naquilo que eles tocaram. E eles deixaram esse legado para nós, para que nós também não sejamos frouxos. Temos que ser corajosos para pregar a palavra de Deus, mesmo que estejamos sendo ameaçados de morte. Essa é a verdade. Primeiro tópico nos fala sobre a prisão e a condenação de Jesus. O primeiro é a prisão.
Em que momento aconteceu a prisão? A Bíblia diz que Jesus ele convidou os discípulos para orarem no jardim de Getsêmani, que também é chamado de Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, Jesus chamou os discípulos para orar e ficou à parte com mais 3 discípulos. Chamou 3 discípulos para orar com ele à tarde: Pedro, Tiago e João. E a gente vê que Jesus ele agonizou emocionadamente, ficou impactado emocionadamente por conta do que estava previsto acontecer na vida dele. Como ser humano, a Bíblia diz que Jesus ele era 100% homem, e por ele ter todas as características de homem, ele também teve seus problemas psicológicos, emocionais. Mas mesmo assim ele não arredou o pé, ele continuou a seguir o seu destino conforme a promessa de Deus. Ele seguiu na risca mesmo aquilo que Deus determinou que ele deveria cumprir aqui na terra. Mesmo assim, o lado humano dele teve seus balanços, mas Jesus ele permaneceu firme. A oração de Cristo no jardim de Getsêmani mostra claramente isso, quando ele dobrou o seu joelho e ali ele começou a clamar a Deus: Abba, Pai, que passa de mim este cálice, se assim possível for, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque Jesus já sabia que aquele era o dia, aquele era o momento, não podia passar daquele dia, ele sabia. Então ele escolheu o jardim do Getsêmani, que também é chamado de Monte das Oliveiras. Enquanto estava lá, ele estava lá, chegou Judas Iscariote com os soldados, a serviço do Sinédrio, e outro grupo também, outro grupo, a serviço do Sinédrio, e ali ele beijou Jesus como um sinal de que Jesus era aquele em que ele beijaria o rosto. E foi isso que ele fez. Beijou o rosto de Jesus e os soldados de imediato prenderam. E quando foi feito isso, os discípulos se dissiparam, fugiram, enquanto Jesus foi levado até o Sinédrio. E lá no Sinédrio ele sofreu interrogatórios com testemunhas falsas, e a Bíblia mostra claramente isso. E depois disso, ele foi levado a Pilatos, e lá Pilatos usou de todas as estratégias para poder não punir, porque ele não viu motivo de punir Jesus com a morte, mas como os sacerdotes, bem como os demais judeus que estavam ali, estavam irredutíveis, o que eles queriam mesmo era ver a punição de Jesus tirando a sua própria vida. Então Pilatos ordenou que ele até fosse açoitado, e sendo açoitado ainda colocou diante deles 2 opções: ou livrar Barrabás ou livrar Jesus. E o povo em coro gritou: queremos que Barrabás seja solto e que Jesus não. E aí o que foi que Pilatos perguntou: então o que eu farei de Jesus, chamado também o Cristo? E todos, influenciados pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes Anás e Caifás, eles eram, politicamente, eles eram inimigos. Mas, para tirar Jesus, que eles consideravam Jesus um adversário político,
eles se uniram para realmente condenar Jesus. Até mesmo os judeus do grupo herodianos e também do grupo fariseus, os fariseus e os saduceus também, que eram rivais, resolveram se unir, estarem unidos para perseguir Jesus até que chegassem ao que eles mais desejavam, tirar Jesus do caminho deles, arrancando a própria vida deles. Então, Pilatos aceitou o posicionamento do povo e aí ordenou que ele fosse morto. Pela narrativa tradicional, pelo conhecimento tradicional, Jesus ele começou a ser levado de preso até o momento em que ele foi levado à crucificação. Para alguns, tudo começou na quinta-feira. A maioria acredita assim. Nós também acreditamos. Na madrugada de quinta até a manhã de sexta-feira. E por volta de meio-dia, mais ou menos, foi que ocorreu a crucificação. E quando ele foi crucificado, houve fenômenos da natureza, como terremotos, a ressurreição de alguns justos do Antigo Testamento, que está registrado, e também o sol escureceu por mais ou menos 3 horas, entre o meio-dia e as 3 horas da tarde. E diante daqueles fenômenos, o centurião que vigiava os que estavam crucificados, Jesus Cristo e mais 2 condenados, 2 ladrões, olhou para o alto e disse: verdadeiramente esse homem era justo, este homem é o Filho de Deus. O centurião disse isso. Então Jesus ele foi condenado à morte. Foi condenado à morte. E como punição, tipo de morte que ele receberia, era a crucificação. O que era comum na época dos discípulos, na época do Novo Testamento. Você vê que quando Jesus iniciou o seu ministério, ele diz uma frase interessante que eu quero passar aqui para vocês, que se vocês pesquisarem bem, eu estou certo. Quando Jesus ele disse para os discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque era uma expressão, essa expressão tome a sua cruz, é uma expressão comum naquela época. Agora, e siga-me não. Porque na verdade, os romanos, para impor o medo aos seus inimigos ou a qualquer pessoa que se revoltasse contra o governo, o Império Romano, o discurso dos romanos era esse: olhe, existe uma cruz, tem madeira suficiente, Roma tem madeira suficiente para ter uma cruz para cada um. Então, de forma psicológica e mental, cada um tome a sua cruz. Então, essa expressão que Jesus usou já era bem conhecida naquela época. Então, o que foi que Jesus falou? Tome a sua cruz e siga-me. Porque existe o quê? Um sofrimento, embora que de forma, vamos dizer assim, uma linguagem figurada, eles entendiam que aquilo representava o quê?
um tipo de condenação que poderia ocorrer a qualquer momento, basta a pessoa desse motivo para isso. Então, quando Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me, é justamente ele pegando emprestado o discurso romano, ao dizer para o povo daquela época que existia a madeira suficiente para ter cruz para todo mundo, para toda a população, para toda e qualquer pessoa que se revoltasse contra o Império Romano. É bom que se diga isso. Então Jesus, ele foi crucificado. Bom, o caminho do Calvário foi um caminho em que o Senhor Jesus Cristo seguiu e foi o único que carregou a cruz. A Bíblia não diz que os condenados foram junto com Jesus carregando a cruz. Pela descrição bíblica, somente Jesus Cristo foi quem andou pelas estradas de Jerusalém carregando a sua cruz. Agora imagine, depois de ter sido recebido várias chicotadas, e aquele chicote era terrível, deixava a pessoa em carne viva, em alguns casos o osso da costela aparecia. A junta homeopática também aparecia quando eles recebiam vários açoites. Então Jesus Cristo recebeu também vários açoites. Quem quer imaginar o processo é só assistir o filme dirigido por Mel Gibson sobre a crucificação de Cristo. Aí vai imaginar o quanto que Jesus sofreu. Agora, depois que ele sofreu tudo isso, de ter sido espancado, recebido murro no rosto, alguns dizem que Jesus também, alguns soldados arrancavam com a própria mão a barba de Jesus, puxava assim a barba até arrancar pela raiz, e os sangue começavam a escorrer. E o que é que eles faziam após isso? Cuspiam no lugar da ferida, para que assim houvesse uma ardência, porque a nossa saliva, ela tem propriedades que causam ardências na nossa ferida. Então Jesus Cristo, ele sofreu tudo isso e ainda teve que carregar a cruz dele pela estrada de Jerusalém e foi levado a um lugar chamado Gólgota e também Calvário, que tanto no grego como no hebraico significa Monte Caveira. Monte Calvário é Monte Caveira, porque o monte de longe, até hoje está lá, tem um aspecto de uma caveira. Tanto nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que fazem uma descrição mais detalhada dos eventos que culminaram a crucificação de nosso Senhor Jesus. E para ainda tentar sujar a imagem de Cristo perante a sociedade, deixar aquilo registrado como se fosse algo justo, colocaram do lado de Cristo dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E em Lucas relata que um se arrependeu, enquanto que o outro não se arrependeu e nem reconheceu Jesus como Senhor. Então aquele que se arrependeu dos seus pecados e reconheceu a Jesus como Senhor, Jesus disse o que para ele: na verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E lá na cruz, Jesus ele disse algumas palavras importantes. Uma delas é a tenho sede. Faz parte também do cumprimento das profecias. Então João mesmo disse: para que se cumpra as escrituras, disse Jesus, tenho sede. E foi lá um soldado, molhou uma estopa
no vinagre que estava ali perto e colocou na boca de Jesus, e Jesus chegou a provar. O vinagre era usado justamente para mitigar, diminuir o sofrimento, era uma espécie de anestésico, era isso que o vinagre servia, era como uma espécie de anestésico, a pessoa bebia e o seu corpo ficava anestesiado, recebia o quê? O seu cérebro recebia informações para produzir hormônios que viessem a diminuir a dor que a pessoa estava sentindo por estar com os braços abertos e com cravos nas mãos e também nos pés. Que dor terrível! O seu corpo se sustentava naqueles cravos, então seu corpo era sustentado com aqueles cravos. E alguns, pela sua robustez, conseguiam resistir por muito tempo, demoravam de morrer, essa é a verdade. Enquanto que outros resistiam. Como os soldados viram que já estava perto de chegar o horário de iniciar o sabá, ou sábado, e os judeus não aceitavam que ficasse lá por muito tempo, então, antes das 18 horas, provavelmente, depois de 1 hora, em que o sol voltou a resplandecer, então por volta das 16 horas mais ou menos, foi providenciado tirar da cruz os 3 que estavam ali, Jesus e os 2 ladrões, sendo que um se arrependeu, como nós já falamos. E quando eles viram que ainda estavam se mexendo, resolveram quebrar as pernas, para que através das pernas quebradas, que estavam ali sustentando, que a perna tem um músculo mais forte, estava sustentando o corpo, e com a perna sendo quebrada, o braço vai ter mais esforço, e aí, por conta do peso, o pulmão se entrega totalmente à morte. Então acharam de fazer isso, mas antes disso acontecer com Jesus, os que estavam ali, os discípulos que estavam ali, juntamente com a mãe de Jesus, no caso Maria, se oporam a isso e provaram que Jesus já estava morto. Mas antes de Jesus ter sido morto, ele mesmo disse: tenho sede, e depois disse: está consumado. Quando ele disse está consumado, ele se rendeu. O seu corpo caiu. E ali foi provado que Jesus já estava morto. E quando ele disse está consumado, é porque a obra que Jesus veio realizar aqui na terra estava concluída. Não é um grito de derrota. Está consumado não é um grito de derrota. É um grito de vitória. Aleluia, glória a Deus. O sepultamento, como todos nós sabemos, tinha que acontecer naquele mesmo dia, e José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, chamado de discípulo oculto, é aquele discípulo que não se expõe, é aquele discípulo que por medo, ou por questão até mesmo de proteção de si e da sua família, preferem estar em oculto, para que a sua reputação não seja o que? Manchada com mentiras, não seja perseguido por conta de apoiar uma pessoa que era considerado o quê? Um transgressor, um inovador, alguém que está trazendo algo diferente, quer mudar a lei. Então Jesus não era bem visto pelas autoridades. Toda e qualquer notícia com relação a Jesus Cristo não soava muito bem na alta classe de Roma, e José de Arimateia fazia parte dessa alta classe. Embora sabendo que as condenações contra Jesus Cristo eram injustas, mas ele preferiu o quê? Manter a sua discrição para não pôr em risco a ele nem a sua família. Está entendendo? Não sofrer aqueles tipos de ameaça que a gente vê hoje, se a gente tiver qualquer posicionamento, seja ele político, seja ele religioso,
vem alguém nas redes sociais e nos ameaça. Alguém até que consegue nosso número de telefone e mandam ameaças para a gente. E a gente, para poder evitar isso, a gente prefere até omitir o nosso posicionamento político e o nosso posicionamento religioso, como acontece em muitos lugares. Aqui no Brasil até que não acontece muito, mas tem lugares em que seguidores de Cristo têm que viver em oculto. Não pode de forma alguma falarem que são seguidores, que são servos de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele foi sepultado em um sepulcro feito na rocha, em um lugar próximo do Gólgota, em Jerusalém mesmo, o que pode dizer que aquele que ofereceu o sepulcro também morava em Jerusalém, ou tinha uma de suas casas em Jerusalém, que no caso é José de Arimateia. Ele era tipo um senador, era alguém importante naquela época. Além de ser uma pessoa rica, ele tinha influência dentro da sociedade. Arimateia é um local que também é bem próximo ali daquela região. Então Jesus Cristo ele foi sepultado. Mas 3 dias depois, é bom que se diga que na conta dos judeus, o dia em que acontece o fato é contado como um dia. Então nós observamos, sexta-feira, Jesus, antes das 18 horas de sexta-feira, por volta das 16 horas, Jesus faleceu e foi sepultado. Então, pela conta dos judeus, é contado um dia, mesmo que tenha faltado ainda 4 horas para que o dia acabasse. Sábado, segundo dia, e domingo, terceiro dia, que se começa onde? Às 18 horas do sábado, do sabá, pela contagem dos judeus, se começa nessa hora. É bom que se diga que pela manhã de domingo foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Então, a expressão após 3 dias não significa após 3 dias completo. Está entendendo? Pode ser no período do terceiro dia, mas não pode ser antes. Pode ser até depois. Mas Jesus ressuscitou, segundo a Bíblia Sagrada, ressuscitou no domingo chamado Domingo de Páscoa. Lembram que Jesus Cristo não foi liberado por Pilatos, porque no dia de Páscoa tinha a tradição de Pilatos oferecer livramento, livrar alguém da prisão ou da condenação em comemoração à Páscoa judaica. E quando colocou Barrabás e Jesus lado a lado para saber qual deles receberiam esse benefício, a anistia, o que foi que o povo disse? Salta Barrabás e crucifica a Jesus. Vamos à ressurreição, meus amados irmãos, já estamos perto de terminar. O túmulo estava vazio. A Bíblia diz que quem foi a primeira pessoa a saber que Jesus Cristo ressuscitou foram as mulheres. Maria Madalena, com mais outras mulheres, foram no domingo pela manhã levar uma essência, bálsamo, para embalsamar o corpo de Cristo, o que era comum na tradição judaica. E quando elas chegaram lá, notaram que o túmulo estava aberto. Quando entraram, perceberam que no lugar onde haviam colocado o corpo estava vazio. As mulheres saíram correndo para falar isso aos discípulos. Maria se atrasou. Maria Madalena se atrasou. E foi aí que apareceu a ela anjos, que perguntou: por que buscai entre os mortos aquele que vive? E olhe que Maria
e ali ficou preocupada naquela questão e tal, achando que houve de fato um furto, furtaram o corpo de Jesus Cristo. Até essa ideia chegou a surgir na cabeça de Maria. Então aqueles discípulos disseram, não, ele ressuscitou. E aí foi embora. As mulheres foram testemunha também dessa aparição. Mas aí, quando ela estava seguindo Maria, percebeu que tinha uma pessoa, vamos dizer assim, com uma espécie de gorro na cabeça, né? Aquela roupa que já cobre o rosto, cobre a cabeça. E ali aquele homem perguntou, né, a que ela procura, ela disse, não, é porque levaram o corpo do meu senhor e tal, por sinal vocês não sabem aonde está esse corpo, me diga, foi tirado para colocar em outro lugar? E aí quando Jesus, que estava disfarçado, vamos dizer assim, né, falou o nome de Maria da maneira em que ela sabia que só Jesus falava, Maria, ela aí reconheceu que ali era Jesus e o adorou. Então, Maria foi a primeira a ver Jesus Cristo ressuscitado. Isso é maravilhoso. É importante que a ressurreição seja vista pela nossa crença, pela nossa fé, como a base da nossa fé cristã. É importante porque os discípulos tiveram novos encontros com Jesus após a ressurreição e Jesus mostrou prova de que estava ressuscitado e que era ele mesmo, tanto é que Tomé tocou nos lugares onde tinha sido ferido, onde tinha sido levado a marca da lança, bem como as mãos e os pés estarem com também a marca dos pregos. E aí, nesses dias em que Jesus Cristo apareceu, deu instruções novas aos discípulos, e após essas aparições, na última aparição, ele ascendeu aos céus, ordenando que os discípulos levassem esse evangelho, o evangelho da ressurreição, o evangelho ensinado por Jesus para todos os povos. É bom que a gente saiba que foi esse o legado que os discípulos, os apóstolos, deixaram para a igreja até o final, até o dia do tempo do fim dos gentios. Quando terminar o tempo dos gentios, outros se encaberão de estar anunciando a palavra de Deus, sendo que a igreja já vai estar participando da maravilhosa boda que acontecerá no céu. Então a ressurreição de Cristo, em sua abordagem sobre essa importância, a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo, ele dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Ele disse. Vá lá, em 1 Coríntios capítulo 15, todo o livro fala sobre a ressurreição. Esse capítulo é intitulado como o capítulo da ressurreição. Então existem, segundo o comentarista da lição, duas razões pelas quais a gente tem que crer na ressurreição de Cristo. Se você é cristão e não acredita que Jesus ressuscitou, infelizmente você está vestindo a camisa errada. Se você não acredita que Jesus ressuscitou, você está seguindo o caminho errado se você carrega uma Bíblia e não crê na ressurreição de Cristo. Essa é a verdade. Já tem cristãos que não acreditam na ressurreição de Cristo. Ou quem se diz cristão? Pastores que já não acreditam na ressurreição de Cristo.
mas não tem outra opção a continuar sendo chamado de pastor, e até mesmo ensinam nas igrejas essas asneiras. Então, a gente vê exemplos de que textos na Bíblia que afirmam que a ressurreição de Cristo. Observamos que Pedro ele chega a dizer que a nossa viva esperança está baseada na ressurreição de Cristo. Vocês podem ver isso lá em 1 Pedro. Quando Jesus ele ressuscitou, o que significa para nós? O que significa? A gente tem que entender que Jesus ele trouxe o Novo Testamento, e esse Novo Testamento ele foi assinado, selado com o próprio sangue dele. Ele mesmo disse que quando nós celebramos a ceia, nós celebramos a morte do Senhor, até que ele venha. Mas o que significa a ceia? A ceia significa uma comemoração a esse testamento que nos foi otorgado por Cristo, sendo que foi assinado pelo seu próprio sangue. Sendo assim, nunca apagará. Já a ressurreição de Cristo, maravilha, adianta esse processo da herança de Cristo para nós. Estabelece para nós, os cristãos, não só herdarmos aquilo que ele construiu. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar. Então, Jesus ele não nos constitui somente aquilo que ele preparou pelo poder que ele tem, mas ele nos transmite a sua natureza através da ressurreição. Através da ressurreição, ele nos estabelece uma comunhão direta com ele. E por esse motivo, pelo esse poder de ressuscitar que Jesus Cristo tem, qualquer crente que crê pode fazer muito mais do que ele fez. Porque ele me disse, eu vou para o Pai. Isso significa que eu vou ressuscitar e vou para lá. Então, após a ressurreição, o poder que a igreja tem é bem maior do que tinha antes da sua ressurreição. Está entendendo? Vamos lá. Concluindo, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Então, quando Jesus ele apareceu aos discípulos, principalmente ao longo de 4 semanas, 40 dias, desses 40 dias, escolheram-se o primeiro dia da semana para ele aparecer aos discípulos. Ali ele deu ensinamento e ao mesmo tempo foi para tirar do coração dos discípulos a incredulidade. Então, é importante que a gente tire do coração toda e qualquer incredulidade, todo e qualquer pensamento que vá de encontro a essas verdades sagradas. Então, é importante que a gente manifeste cotidianamente a nossa fé nessa ressurreição. Ela não pode falhar em nenhum momento. Encerrando, a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Então, que maravilha! A gente assim conclui essa escola dominical desta semana, mostrando para os amados irmãos, Deus abençoe Anivaldo que está assistindo esse ensinamento ao vivo. Deus abençoe a você e a toda a sua família, viu? Um forte abraço a todos
da sua família. A paz do Senhor Jesus Cristo. Manda um abraço também para sua esposa, ok? Vamos estar orando nesse momento. Peço que os irmãos orem pela igreja, de um modo geral, para que assim a igreja venha se despertar. A igreja dos nossos dias está precisando de um despertamento. As pessoas estão se tornando mais individualistas. A iniquidade tem se multiplicado. E o próprio Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos orar pelos que estão enfermos, pelos que estão desviados, pelos membros da nossa família, para que assim possam retornar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, elevamos o nosso coração a Ti, ó Deus, te agradecendo pela morte e pela ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. Contempla, Deus, a cada dia as nossas vidas e venha nos sustentar para que nunca venhamos a desfalecer na fé, ó Deus. Pelo contrário, que a nossa fé possa crescer a cada dia. Tome em Tuas mãos a Tua igreja de um modo geral, aquela que está se esfriando, meu Deus, para que volte ao primeiro amor, meu Pai. Tome em Tuas mãos aos enfermos. Volto a Te pedir em favor da irmã Radassa, que foi levada para a emergência por não estar se sentindo bem. Que o Senhor venha guardar a vida dela, que possamos ter notícias de melhora e que, ó Deus, ela possa estar de volta para sua casa. Que só haja só necessidade de receber algumas medicações e ser liberada para se recuperar em casa, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor visite aos leitos dos hospitais. Tome em Tuas mãos aos Teus servos que estão, ó Deus, acometidos de doenças graves, que faz com que eles até, ó Deus eterno, sejam desenganados pelos médicos, tendo poucos dias de vida conforme o relato, o diagnóstico da medicina humana. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso e pode mudar toda essa situação e, ó Deus, restaurar a saúde dos Teus filhos e das Tuas filhas. Pai, nós Te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha guardar a família de Nivaldo, a Gilda, que o Teu Espírito Santo continue a guiar, ó Deus, a esses missionários, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor continue operando, aleluia, na vida deles, para o louvor da Tua glória, meu santo Deus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a dar crescimento, a salvar almas, que tem muitas vidas, ó Pai eterno, que estão na beira do abismo, mas que, Deus eterno, em potencial, podem estar Te servindo, porque foram criados no Teu caminho e guardam lá, né, nos seus corações, um temor do Senhor. É assim que nós pedimos e Te agradecemos. Visita os nossos lares, visita as nossas mesas, nos concede o pão de cada dia. Abençoa, Deus eterno, também o culto de logo mais à noite. Faz-se presente, que o Senhor opere as Tuas maravilhas, Senhor eterno, se faça presente, batizando com Teu Santo Espírito, concedendo os Teus dons espirituais, para o louvor da Tua glória, é o que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Deus em Cristo abençoe. Obrigado, Nivaldo. Muito, muito obrigado mesmo. A paz do Senhor.